vamos dar início agora à última parte dos debates, que é a réplica. Doutores da defesa, são 23 horas e 15 minutos. Os senhores dispõem de continuar. Quero primeiramente aqui cumprimentar a doutora Maura, representante do Ministério Público, os jurados, a família da vítima, a família do réu, e cumprimentar também aqui os meus amigos de defesa, doutores que compõem a banca. Eu quase não falo, eu quase não abro minha boca, porque eu julgo falar somente aquilo que é conveniente e pertinente. E nesse momento eu queria compartilhar com vocês acerca do meu histórico e da minha vivência, em específico, nesse processo. Primeiramente, prazer, meu nome é Camila. Inicialmente eu sou formada em ciência política. Meu sonho sempre foi atuar com o executivo na área ali legislativa e a partir de determinado momento me atraiu a área judiciária. Por que não fazer direito? E assim contribuir com a minha experiência profissional. E dentro disso, eu entrei no escritório da doutora Ana. Tive a oportunidade de ali atuar como estagiária. E o interessante é que aqui, muito foi falado acerca de estudo. E eu posso dizer veementemente que eu estudei esse processo. Porque eu atuei como estagiária. Eu ainda não era formada, eu ainda não era doutora. E eu posso dizer que eu tive a experiência de pegar página por página e mapear. E o que me chamou a atenção é que, em um primeiro momento, o meu intuito nunca foi ser advogada. Meu sonho seria compor uma promotoria ou uma delegada, porque na minha família, inclusive, eu tenho pessoas da área. Então, para você sentar e conversar comigo acerca de um processo, e principalmente acerca de uma pessoa ser condenada ou não, você tem que ter muito argumento, muita base para conseguir me convencer. E o que me chamou a princípio no processo do Rômulo foi justamente algumas incongruências, principalmente atinentes à questão do depoimento das testemunhas. E o interessante foi que, quando eu comecei a estagiar no escritório da doutora Ana, nós estávamos num período de pandemia onde eu não a conhecia pessoalmente. Mas ali eu tive a oportunidade de vislumbrar os autos do processo do Rômulo. E durante um tempo, enquanto eu estudava aquele processo, eu não conseguia ficar em paz. Mas esse não foi o primeiro processo que eu atuei, muito pelo contrário, eu sempre tive a oportunidade, a doutora Ana sempre me deu espaço, de inclusive negar-me a participar de determinados processos. Inclusive já tive a oportunidade, ela mesma já negou clientes dentro da atuação dela, onde ela me dava os autos e perguntava: Camila, o que você acha? Doutora, não vou atuar, não me sinto confortável. Ao meu viés, nesse processo X a pessoa é culpada, mas existem teses processuais que poderiam soltá-la. E a gente até brincava, ela falava: se você vai compartilhar, você vai falar, eu não. Porque por uma questão interna minha, por um julgamento interno meu, eu não queria soltar aquela pessoa. E a partir de um momento, quando nós vamos aprendendo a lidar, que nós vamos assim convivendo dentro deste âmbito, nós vamos percebendo que muito se fala acerca da justiça. E nós, como estudantes do direito, nós clamamos por justiça. Nós temos esse senso dentro e o ímpeto que clama por justiça. E de fato, eu clamo por justiça. Creio que até esse meu perfil que direcionou ao direito é justamente para ver a justiça sendo aplicada. E aqui eu me comovo com a família. Eu perdi meu pai aos 14 anos de idade. E eu sei que de fato houve um crime. Mas eu creio que a justiça ela não pode ser impetrada utilizando-se de uma injustiça. A partir do momento que você não tem uma convicção, a partir do momento que você não tem argumentos convincentes que te demonstram que foi Rômulo que cometeu um crime. E a partir disso, eu lembro que quando eu comecei a atuar nesse processo, o Rômulo estava preso.
Eu não conhecia a doutora Ana pessoalmente, mas ela me ligava porque ela perdia noites em claro, porque algo chamava a atenção dela pertinente a este processo. Justamente as incongruências dentro. Uma vítima fala isso, ou uma testemunha fala isso, a outra fala aquilo, não há uma certeza absoluta, ninguém viu, não houve isso, a arma de fogo não foi encontrada. Ora, alguém foi atropelado, mas esse carro não foi periciado. Mas essa pessoa foi atropelada, o carro teria sido abarrotado. Se tivesse sido abarrotado, quando chegou na delegacia, com certeza o delegado ou alguém ali veria que aquele carro estava o quê? Amassado. Mas em nenhum momento isso foi verificado. Em nenhum momento isso foi colocado nos autos. Outra parte que se fala também é acerca da corrupção de menores. Ora, se eu não tenho certeza de que foi o Rômulo que cometeu aquele ato, se eu não sei se foi ele que disparou, que ele que efetivou os disparos, como eu posso dizer que ele corrompeu o menor se nem ao menos uma prática delitiva ele realizou? Vocês estão verificando como que é tênue essa linha? Hoje, vocês estão sentados no papel de jurados. Eu disse a vocês que meu intuito inicial ao entrar seria uma carreira, digamos aí, de uma delegada, de uma promotora. Quero aqui utilizar como exemplo os meus colegas que estão aqui, que portam armas em suas cinturas. A arma, de fato, ela pode retirar uma vida. A arma, de fato, ela pode matar uma pessoa. Mas, da mesma forma, existe um peso nessa caneta. Existe um peso que cada um de vocês carrega ao sentenciar aquela vida. Porque, ora, de fato, eu não posso trazer à vida alguém que já morreu, mas eu posso comprometer a vida de alguém que está vivo. E muito se fala acerca de antecedentes criminais. Ora, mas nós sabemos também que o direito, ele é utilizado para ressocializar, para educar. E eu trago recentemente julgados o próprio STF, concursados, servidores públicos que necessitam ser pessoas idôneas. Ora, se já houve uma condenação, a pessoa está estudando, pode tomar posse. Eu não vou adentrar dentro dos méritos das provas, o que os meus colegas irão fazer, mas eu quero aqui deixar, vocês têm aí, e eu lembro que eu trabalhei nessa peça, como eu ainda estava preso, quando nós colocamos aqui, ó, acerca das contradições das testemunhas, em que nós evidenciamos a testemunha que foi aqui relatada, dizendo que somente ela que identificou o Rômulo, e outra, pasmem, ao estudar os processos, pude verificar que, embora as testemunhas fossem sigilosas, não houve o cuidado necessário para que aquelas informações que estavam dentro dos autos permanecessem sigilosas. Então, qualquer um que tivesse acesso poderia verificar e identificar cada testemunha. E nós aqui solicitamos ao juízo que realizasse o sigilo devido. E eu passo a palavra aos meus colegas e desde já agradeço a oportunidade. Excelências, chegamos à reta final desse julgamento. Ao longo de 9 horas da manhã, está todo mundo exaurido aqui. Os semblantes de vossas excelências transparecem cansaço. O juízo, todos aqui presentes, familiares das vítimas. Vou tentar ser o mais breve possível. Mas antes eu quero lembrar as vossas excelências que o advogado, ele é o último pilar entre um Estado autoritário que busca a todo custo condenar alguém sob o argumento de se fazer justiça. Condenação não é sinônimo de justiça.
Esse plenário não tem Cristo estendido sobre a cruz, mas a grande maioria dos plenários tem. E serve para mostrar o maior erro judiciário. Um dia Pôncio Pilatos lavou as mãos e o inocente foi culpado. Quer comparar o réu com Jesus? Longe de mim. Quero evidenciar para vossas excelências o maior erro do judiciário. O doutor promotor falou que eu menti, que eu induzi vossas excelências ao erro. Eu confesso, eu falei, meu Deus do céu, será que eu me confundi? Será que eu... E voltei ali, fui ver minhas anotações, eu vou pedir a Cíntia. Cíntia, por gentileza, coloque para mim o ID 4005 8736, na página 88. Vou mostrar para Vossa Excelência que eu não me confundi em hora nenhuma. Eu mostrei 8736. Se puder reduzir a luz. Página 88. Só diminui aqui, vou pegar o papel todo. Lá em cima, lá no cantinho, lá pega o carimbo. Só mais. Tem aqui, excelências, ó. Testemunha 1. Reduz um pouquinho, Cíntia, pra mim. Abaixa. Mais um pouquinho. Pode aumentar agora? Essa região de baixo aqui. Que já tinha visto o rapaz armado várias vezes em outras festas. Que nesta DP o reconhece como sendo a pessoa de Rômulo. Mostrei ali. T1. Só para não ter dúvida, diminui um pouquinho a página, Cíntia. Bota a próxima página para baixo. Na sequência. Aí. T2. Testemunha 2. Só para não ter dúvida. E agora eu vou mostrar o mesmo vídeo. Coloca para mim, Cíntia. 127 minutos. 503. 127. 503. 823. Não baixa ele ainda não. Rapidinho. Excelências, só para vossas excelências conseguirem ler aqui comigo. Vídeo, oitiva da testemunha, sigilosa 1, excelências. O senhor está insistindo nisso ainda? Sigilosa 1. Meu Deus. Tem coragem de filmar. Excelência, doutor, por gentileza, doutor. Por gentileza. Está escrito. Está escrito, excelências. Eu estou mostrando. Agora clica, Cíntia, por gentileza. Agora abre. Coloca nos 3 minutos e 50. Esse aqui é o de 48 segundos. Então é o próximo. Se digitar só vídeo, já aparece todos os vídeos, eles são os primeiros. Só vídeo. Olha lá, aparece aqui na sequência. Sigilosa 1, sigilosa 1, provavelmente seja isso aqui, ó, sigilosa 1. Esse aqui? Isso, né? É de 4 minutos e alguma coisa. A única testemunha que fala que viu aquele rapaz portando arma em outras festas é essa, a única. Não, esse é 48 segundos. Então é o depois dele. Um, dois, três, quatro. Esse aqui.
nomeado. Testemunha sigilosa 1. Mostrei lá no ID, depoimento dele, que ele reconheceu que era o Rômulo. Está lá, testemunha 1. Quando o senhor chegou a... Então, nesse momento ele não conseguiu cumprir, certo? Então, assim, eu levo mais a foto no portão de sair, porque tinha Um minuto só. muito excesso em casa. Próximo. Já voltou. 1, 2, 3, 4, esse aqui. Testemunha sigilosa 1. Porque aquele que já foi passado, né? É. Baixar ele aqui. Os baixados do download já. Esse aí, 3,50. Só antes de você soltar, Cintia, lá em cima, excelências, está escrito bem pequenininho: depoimento, testemunha 1. O que eu estou inventando? As provas que mostram a verdade são provas falsas, são provas adulteradas. O senhor chegou a ver alguém entrar nesse carro? Não, eu não posso confirmar isso. Tá. Não posso confirmar. O senhor foi? Não posso confirmar. E lá ele confirmou, excelências, eu mostrei. Lá ele confirmou, foi o Rômulo. Inclusive ele vinha armado em outras festas. O doutor promotor disse que eu falei de forma meio pejorativa da vítima, se ele era mulherengo. Abre para mim, Cíntia, por gentileza. Me dei 4005 8746. Não, esse não, perdão. É o 4005 8777. Página 24. Eu jamais, excelências, iria ofender uma mãe solo. Eu sou filho de uma. A página do... Página 24. Vou achar. Olha só, excelências, eu só perguntei se ela confirmava o que ela, dona Karina, tinha informado, que quem conheceu no período de sua infância e teve um filho comum, que Luciano era muito mulherengo, tanto que 3 meses após o nascimento de Cauã, ela tinha um filho com a depoente e engravidou outra menina. Jamais, excelências, eu ofender uma mãe solo. Sou filho de uma. Tentando provar para vossas excelências aqui que aquele rapaz que está ali não é culpado. Não é culpado. Sua excelência, doutora Maura, tem um ponto de arma inerente à função, por ser juíza. Doutor promotor também. O advogado não tem. A única arma do advogado é a voz. Eu estou mostrando para vossas excelências por A mais B. Não é conto de fada da minha cabeça, não é imaginação. Está lá em cima, testemunho, a única que falava, que viu ele. Vossas excelências têm que se ater à prova dos autos do processo. O doutor promotor tentou induzir vossas excelências aqui a acreditar que a defesa queria descobrir quem era essa testemunha sigilosa. Tamanha falta de lealdade. Nos autos tem uma petição da doutora Maura, doutora Ana. Ora, excelência, depreende dos autos que, além do lapso de tempo constatado entre a data de determinação do sigilo dessas testemunhas, 1 e 2, a data definitiva dessas testemunhas, somente a testemunha 1 alega temer o denunciado. E aí ela conclui: verifica-se a imperícia das autoridades policiais e judiciais, no sentido de cumprir
o poder, dever de salvaguardar a preservação da identidade dessas testemunhas sigilosas. Então, a defesa requereu, está aqui, ó, excelência, está com erro, porque tamparam o nome, mas aqui na descrição botaram, o fulano me falou, esqueceram. E a defesa, que tanto queria descobrir quem que era essas testemunhas, fez um pedido formal, falando, excelência, está vazando os dados. Nós não somos incongruentes, não somos loucos de vir aqui falar algo que não tem veracidade no processo. Tudo que eu falei para vossas excelências está no processo, está nos autos. Vossas excelências, na hora de julgar, são quase, salvo engano, já passamos de 12 horas de julgamento, 14 horas. Estamos aqui hoje. Tem que se ater às provas do processo. O processo me mostra que foi ele. Materialidade indiscutível, tem uma vítima. Autoria? Autoria não tem ninguém. Nenhum que sentou aqui, ó, falou, eu vi. Uma testemunha, a gente botou a webcam na face dele. Ela falou, nunca nem vi. A única que fala não veio aqui. Se era uma testemunha tão importante assim, se o Ministério Público tinha tanta certeza dele, por que não pediu o adiamento do júri para ir atrás dessa testemunha, renovar as diligências com poder estatal? A única que disse que viu, não veio. Eu acabei de provar para Vossa Excelência a incongruência dela, a mentira dela. Mostrei pontinho por pontinho, porque falou que eu estava mentindo, mas mostrei aí. O que eu estou mentindo? Eu entrei dentro desse sistema, eu adulterei, eu botei lá, paguei 2, eu paguei 3, botei testemunha 1. Excelências, o que se busca aqui hoje, pela promotoria, é a condenação a qualquer custo. Ele chegou e ele deu um tiro. Fica de pé aqui, irmão. Você tem 1,75, mais ou menos a minha altura, um pouquinho mais baixo. A ferida foi bem em cima aqui na cabeça. Não tinha como, topograficamente, duas pessoas da mesma estatura, a bala pegar aqui. Tinha que estar em uma posição mais elevada. Uma das testemunhas falou aqui, ó, aquele que ficou com medo de quase ser preso aqui. Vocês estão me apertando, não estão apertando, não. A liberdade de alguém é o segundo bem mais precioso, que está indo pro ralo hoje, por conta de uma acusação leviana, mentirosa, que desde 2001 não conseguiu provar a autoria, porque se tivesse provado, esse processo já estava encerrado. Passou 12 delegados incompetentes. Passou tantos... Ninguém conseguiu provar a autoria. Aí depois de 12 anos, então agora, gente, nós precisamos dar resposta. Nós precisamos dar resposta ao clamor social. Vossas excelências não estão vinculadas a clamor social. Vossas excelências estão vinculadas ao processo, ao que tem de provas. Por gentileza. Doutora Paula, pela ordem, vou pedir a parte regulamentar para tratar de dois pontos aqui. Um deles é em relação ao sigilo, que o advogado disse que foi a defesa que pediu e é contrário ao que está nos autos aqui, sobre o sigilo das testemunhas. Quer que eu falo a ideia, doutor? Por amor ao debate. Eu falo uma ideia, eu tenho uma ideia aqui, doutor. É 999-7731, página 4. E sobre os 12 anos que ele disse aí que foi de investigação, que não foi? O fato ocorreu quando, doutor? Você vai comentar? Você já está feito, vou atrás com eles. Você já fez a pergunta. Não, eu vou falar. O aparte aqui. Não, eu já falei que eu não dou, só se for excelência de Doutora, mas o aparte. Não, complementar não, doutora. Porque é o seguinte, ele falou aqui. Ele disse que a defesa estava preocupada com o sigilo das testemunhas e pediu. Certo, doutora? É porque é o seguinte, na decisão de ID 10.07.14, 28, página 1. Essa petição tem aí. Doutora, eu estou com a parte ou não? Que a doutora está falando para os jurados ali. Então, doutores, é o seguinte, na decisão de ID 10.07.14, 287, página 5, ficou registrado o seguinte. É uma decisão. Ainda sobre o sigilo,
Estou falando entre aspas. Ainda sobre o sigilo, verifico que a combativa defesa, no âmago de argumentar em prol de sua pretensão, acabou por expor os depoimentos na fase policial das referidas testemunhas, as quais permanecem sob sigilo, de modo que outra alternativa não vejo, se não determinar imediatamente que a secretaria deste juízo diligencie no sentido de manter a petição de ID tal sob sigilo para consulta apenas pelas partes. E outro ponto, de 12 anos, o doutor parece que não leu mesmo o processo, foram 7 anos e o processo estava pronto para julgamento em 2019, mas a defesa entrou com 8 recursos, 7 deles da doutora Ana, e depois ainda pediu um adiamento por problema de saúde. Sem mais. Comprou o atestado não, doutor? Está crescido 2 minutos na frente. Obrigado. Excelência, eu quero pedir uma gentileza. Qual é o ID? Aqui, doutora. 999 7731, Sim. página 4, por favor. Página 4, sem querer. 7731. Entendeu? Se colocar aí é uma petição que nós fizemos, por favor. A petição, o nome dela é Chamamento do Feito à Ordem. E nessa petição eu falo sobre a revogação da prisão dele e declaração de vícios de nulidade. Nessa petição, enquanto não aparece ali, eu vou mostrar para Vossas Excelências. Nós fizemos o seguinte parágrafo, aí depois passa, por favor, para cada um. Ora, Excelência, deferência dos autos que, além do lapso de tempo constatado entre a data da determinação de sigilo judicial dos depoimentos das testemunhas 1 e 2, à data da efetiva oitiva das referidas testemunhas, ou seja, testemunha 1 em 17 de 4 de 2012 e 2 em 18 de 4 de 2012, que somente a testemunha 1 alega temer o denunciado conforme suas declarações. Se não, vejamos. Aí eu juntei as declarações deles. Por que eu estava falando isso? Nós estávamos falando isso. Porque, além dele estar preso há muito tempo, ali nós já vislumbrávamos que realmente o processo não tinha provas robustas ou mínimas que indicassem que ele fosse o autor. No parágrafo seguinte, Vossas Excelências irão ler, nós falamos o seguinte: verifica-se ainda, por favor, Daniel, que eu não tenho, aqui eu me intrometi, mas a palavra é sua. Verifica-se ainda a imperícia das autoridades policiais e judiciais no sentido de cumprir com o efetivo poder-dever de salvaguardar a preservação da identidade, imagem e dados das testemunhas, nos termos da Lei 9.807/99, quando, ao juntar aos autos cópia dos depoimentos das testemunhas tidas como sigilosas, não foram apagadas as narrativas transcritas no próprio corpo do termos de declarações, onde facilmente as testemunhas, tem aí nesse documento que eu entreguei para Vossas Excelências, onde facilmente as testemunhas puderam ser identificadas, uma vez que não foram apagados os referidos depoimentos. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, nós fazemos essa observação. Nesse segundo, aqui nessa página, nós trazemos os depoimentos que a própria delegacia não se furtou, não apagou os dados das testemunhas sigilosas 1 e 2. E aqui, nesse outro parágrafo, é esse que eu acabei de ler para Vossas Excelências. Exatamente essa peça aí. Mas eu vou passar aqui para Vossas Excelências lerem, caso queiram. O doutor Daniel, Daniel, por favor, venha. Eu te interrompi, mas eu não aguento. Essa é uma característica minha.
Mas antes de eu falar um pouquinho, Daniel, o doutor Edivaldo seguir, todos nós estudamos muito esse processo. Eu, inclusive, e aqui eu vou mostrar para Vossas Excelências, infelizmente, ano passado, aqui eu vou me desnudar para Vossas Excelências, uma questão muito íntima minha, mas eu pedi sigilo dessa peça, agora quebro esse sigilo para explicar a Vossas Excelências que ano passado o júri estava marcado, mas doença não anuncia, ela se apresenta. Eu, infelizmente, adoeci e, acreditando eu que não é uma leviandade do Ministério Público jogar para Vossas Excelências, como ele jogou, que houve uma parada nos trabalhos, um pedido de suspensão, vou ler aqui, me permita. Estou muito magoada. Ana Cristina da Silva Souza, que sou eu, advogada solteira, inscrita na Ordem dos Advogados, defesa constituída pelo acusado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio da causídica, que assina, no final, trazer o conhecimento desse juízo o atestado médico que segue em anexo. Tendo em vista o quadro de saúde atual da causídica, Ana Cristina, e a indefinição quanto ao período de internação hospitalar, requer a advogada que a sessão de julgamento do Tribunal do Júri deste processo, agendada para o dia 12 de 9 de 2003, às 9 horas, seja cancelada e remarcada oportunamente, de modo que o acusado possa exercer sua defesa por intermédio da advogada constituída e que acompanhe o feito. Ainda de acordo com o disposto na lei tal, Lei Geral de Proteção de Dados, por ser a informação trazida no informe médico, dado sensível, que é dado meu, é muito pessoal. Eu estou me desnudando a vocês, esclarecendo que, como eu disse, eu não acredito, a maldade humana é muito grande, mas eu não acredito na maldade humana. E, conforme foi dito, em nenhum momento, passa aqui para mim, Sônia, por favor, vocês vão ver o meu atestado médico e a razão de eu não ter comparecido a esse júri e ter pedido adiamento. A doutora Maura foi extremamente diligente antes de deferir, porque ela averigou que até então quem trabalhava no processo sou eu. Eu só tenho que agradecer doutora Camila, doutor Daniel, doutor Edivaldo, que eu tenho uma alegria de dizer que são minhas crias, mas que não estavam mais comigo, que eu deixei voar. Estando sozinha, eu não podia estar aqui. Então eu pedi o adiamento, ela sensivelmente compreendeu e juridicamente notou que eu não estava mentindo. Passa ali para mim, por favor. Então vocês vão ver que quando a gente vem ao Tribunal do Júri, eu disse no começo, a defesa ela já sai perdendo. Ela perdendo por quê? Porque ela não tem uma máquina que tem atrás dela. Mas já que eu estou aqui, eu vou dar continuidade. Daniel, você vai continuar? Não, eu estou à vontade. E eu sei que todos eles estão magoadíssimos, porque, diferentemente do que foi dito aqui, todos estudaram muito. Doutor Daniel ficou domingo até 3, 4 horas da manhã, estudando, agilizando coisas que eu ia pedindo para ele incansavelmente. E eu vou responder o que foi colocado aqui para vocês na fala do Ministério Público e vou procurar ser a mais breve possível. Agradecer inicialmente, como já disse, a doutora Maura, mas eu quero dizer às Vossas Excelências, quando a gente fala de processo, a gente tem que falar em atuação de defesa e acusação. Nenhuma defesa pode ser vil, como nenhuma acusação também pode ser vil. Quando eu digo isso, é trazer, buscar os seus resultados na base da mentira.
eu sou cristã, sirvo um Deus maravilhoso, que me impede. Ele diz assim, não minta. Ele não me impede, mas ele diz, não minta. Doutora Camila falou muito bem. Antes nós tínhamos um avalanche, sabe, doutora Maura? Atendíamos muito e nós resolvemos dar uma freada, né? Por quê? Porque não é todo caso que eu pego. Os senhores vão dizer assim, mas a senhora é tão estrela. Eu só pego aqueles casos em que eu verdadeiramente confio e que posso fazer justiça. Então, quando nós trabalhamos com a verdade processual, não é a minha vontade que prepondera, é o processo que faz a verdade saltar. O MP ficou muito preocupado com a atuação da defesa, ele perdeu tempo. A nossa atuação é essa. Se nos encontrarmos em algum momento, vão observar que é essa. O erro da data do cartório, que o doutor Wenderson Souza Teles falou aqui, que o promotor insistiu em dizer que há um erro, ele disse, é o que está no papel. Não tem erro. O MP insiste em dizer que tem um erro. Que o erro, e que foi feito um erro, que o cartório errou. Ora, excelência, se o cartório errou tanto, por que não reconhecer que vários momentos no processo estão equivocados? O que dói uma acusação, reconhecer que ela não tem provas. O filho da vítima está aí, eu me torço de dor. Infelizmente, eu gostaria imensamente de não estar aqui. Eu gostaria imensamente que o senhor estivesse com seu pai. Eu gostaria imensamente que o senhor estivesse vivendo as alegrias de convivência familiar. Mas, infelizmente, nós estamos aqui. Mas a justiça que o senhor deve levar para casa é a justiça processual e não a vontade de uma acusação. E não a vontade de uma defesa. É a do processo. E no processo, olha, senhores, nós estamos aqui quase a 1h da manhã. Vamos chegar em casa aguiçar 2, 3 horas da manhã. Cada um vai chegar em casa cansadíssimo. Amanhã vai ser um dia cansadíssimo. Porque é assim. Quando eu digo que vão chegar em casa dormir em paz, é ter a certeza que conseguiram dar uma solução, ainda que não se satisfaça uma acusação e uma defesa. Aqui no tribunal do júri, a decisão de vocês é soberana. Ninguém vai exigir para a senhora o que a senhora absolveu, condenou. Ninguém vai exigir, ela é soberana. Se os senhores quiserem dizer, olha, nós não estamos aptos a julgar, infelizmente a doutora Maura vai ter que dissolver tudo e marcar um outro momento, porque vocês não estão aptos a julgar. Mas se já estamos aqui a esse tempo todo, todos os funcionários cansados, policial, um desgaste, eu sentei ali, olha, eu nunca senti um peso tão horroroso. O peso da acusação dói. A acusação leviana é horrorosa. Tem um promotor aqui na cidade, eu vou dar um exemplo, não vou falar nomes, porque não é o meu feitio. Tem um promotor aqui na cidade de Brasília, ou no Distrito Federal, que ele é insuportavelmente insuportável. Por quê? Primeiro que ele grita tanto, esbraveja tanto, parece um louco, porque ele busca o quê? Dá logo choque na defesa, para a defesa acuar, ficar temer, e deixa vocês desesperados. Esse promotor está respondendo a vários processos no CNJ, e faço votos, que ele possa ser retirado
da promotoria, que ele é um malefício para a justiça. E eu espero que ele não esteja deixando rastros. Eu espero, como eu anotei aqui, passo a passo. Há uma preocupação enorme da promotoria quanto às testemunhas, acabamos de mostrar aí para vocês. Testemunhas 3, testemunha 1, testemunha 2. Falsear com a verdade é 1000 vezes pior do que uma verdade. Fale uma verdade e a verdade está certa. Veja bem, curioso quando a testemunha 1 e 2, elas não têm um testemunho que se harmonizam. Os senhores já estão cansados, a gente não vai passar aí de novo, não. Os senhores ficarem mais cansados ainda, até porque a convicção de vossas excelências já está formada. A expressão quebra-cabeça não foi minha, quebra-cabeça. Não é minha, não. Não é minha, não. Foi do promotor, do delegado, que disse que com 3 peças ele montou o quebra-cabeça dele. Pois bem, quanto à saída no saidão, que naquele dia saiu o buiú, realmente o promotor não sabe o que é a saída, não conhece o CDP, não sabe qual é a rotina daquele, porque provavelmente ele nunca foi advogado, ou ele nunca se preocupou com aqueles que estão presos cumprindo uma pena. Lá entra gente, sai gente, lógico que não é banal, mas entra gente 11 horas, entra gente meia-noite. Eu não estou dizendo que isso foi o caso do buiú, não. Eu estaria sendo leviana, mas eu estou justificando. O processo tem 2.600 e poucas páginas. Num determinado momento, se vocês observarem, por que ele tem esse tanto de páginas? Primeiro, por 2 razões. Nós temos uma vara extremamente diligente. Ela oficia, ela publica, ela não deixa nada para trás, não passa. Segundo, que nós tivemos um processo que caminhou de 2012 a 2019, a 2017, basicamente sem um autor do fato. Nós tínhamos o crime, mas não tínhamos o autor do fato. 2019, numa força-tarefa, o delegado achou o autor do fato, que é, infelizmente, na visão dele, Dr. Romo, o senhor Romo. Perguntamos sobre a vida amorosa da vítima. Não é para desqualificar a vítima, não. Eu não estou aqui para isso, não. Eles não estão aqui para isso, ninguém está aqui para isso. Mas foi a companheira dele, a ex-namorada dele, elas que vieram, ou veio o que falou, ou depoimento em juízo, ou depoimento em delegacia. Me apresente aí, por favor, doutor. Apresente aqui. Ela está aqui, ó. E peça para colocar aqui no D. E eu vou continuando, que aí não cansa mais, porque já estamos. A defesa, que somos nós, desde que assumimos, empreendemos também diversas diligências. Porque nós queríamos a solução, ou para acusação, ou para condenação, ou para condenação, ou para absolvição. Era um dever nosso. E eu fiz, sim. Achei todo o endereço da testemunha, tudo. Vários telefones. Respondam cada um para si. Quantos números de celulares vocês têm? Responde para si. Eu tenho um e mal dou conta. Tinha 2, dispensei um e tenho um. Esse rapaz tem tanto telefone, tanto endereço, é porque não quer ser encontrado. Eu não estou dizendo que ele é bandido, não. Eu não estou dizendo que ele deve alguma coisa. Eu só estou dizendo que ele imputou um fato crime a um senhor
que ele, no mínimo, poderia aparecer, como muitos outros apareceram. Olha, eu só posso por vídeo. A vara ainda proporcionou a possibilidade da pessoa nem sair de casa. Nem resposta teve. Ninguém acha. Não sou eu que estou inventando. Quanto às questões do passado do Rômulo, eu falei antes de sair daquela minha primeira fala. Jesus chegou para Madalena, perdoou Madalena e disse: essa mulher, não peques mais. Rômulo cometeu lá na adolescência dele fatos. Será que isso é uma bandeira, é um pecado disso para o resto da vida dele? Será que esse rapaz que tem uma senhora, que tem uma esposa, que está com ele há quase 20 anos e o acompanha, porque olha, mulher de bandido não fica com bandido não. Primeira coisa, a gente não aguenta. Mulher não aguenta. 2 anos ela está largando, porque é uma via crucis. Ela está com ele, ela acreditou nele. Terceiro fato, quando eu falei da família, que nós trabalhamos para o hotel, nós somos contratados pela família. Mas o meu trabalho não é para a família não, continuo avisando para o senhor, meu trabalho é para ele. Mas sempre me coloquei à disposição da família. Tem um grupo da família em que eu estou dentro do grupo. Eles me perguntam e eu respondo. Vários casos nossos são assim. Nós formamos um grupo, todo mundo pergunta, a gente dá resposta. Se é satisfação ao cliente, é respeito ao cliente. Talvez o promotor nunca tenha sido advogado ou nunca tenha pensado nisso, só pensou em atacar. Às vezes a pessoa tem tanta dor na alma, tanta dor no coração, que ela só sabe ferir. Ela só sabe ferir, ela não tem amor, sabe? Ela não tem compaixão, não tem, ela só sabe ferir. Vou dizer outra coisa, que eu não queria dizer, não vou dizer. Vocês repararam que o meu tom de voz baixou? Eu falei, ele baixou também. Sabe por que ele baixou? Porque ele viu que incomoda. Nenhum de vocês estava aguentando a gritaria. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Ainda. Falando até minha mente agora. Talvez, doutor. Se restrinja aonde o senhor está. Se restrinja. Porque eu não lhe dei nem permissão para falar comigo. Eu faço suposição ao meu respeito. Se restrinja. Se eu fizesse, doutor, talvez iria doer a sua alma. Na folha 402, no ID 458-777, página 3, há menções expressas da testemunha. Querem ver? Eu abro aí para vocês. A arma do crime. Por que o pedido da defesa, inclusive para perícia técnica? Para a gente descobrir uma linha, saber se aquela arma que matou, infelizmente, o seu Luciano, participou de algum crime, inclusive crimes se o senhor Rômulo estava inserido, ou enfim. O crime precisa de 3 coisas: motivo, materialidade e autoria. Motivo não há. Motivo se ventilou no meio, no grupo da sociedade aí, que seria mulheres. Porque, infelizmente, o seu Luciano era mulherengo. Materialidade, infelizmente, está ele morto. Autoria, incerta e duvidosa. Por isso que eu peço a Vossa Excelência, absolva o Rômulo. Ele não foi autor desse crime. Absolva o Rômulo, que vocês aí sim estarão praticando a justiça. Tem o ID, por gentileza, esse eu vou querer, 173046685, folha 1. Foi feita uma pergunta exatamente para saber se no dia 15/3 o acusado foi colocado em algum reconhecimento. Aí, não foi eu que criei isso, não. Aí. As provas, o seu doutor Edvolber vai falar do erro de tipo. O que é o erro de tipo?
Eu vejo o senhor muito elegante, muito bonito, e eu vejo o senhor e eu falo assim, nossa, que cara, hein? Nós mulheres, né? Falo, é cara. Claro que não era meramente, né? Eu vejo uma laranja, melhor que faço eu esse exemplo. Vejo uma laranja enorme. Quando eu vou abrir a laranja, ela é maçã. Esse é o erro que eu tive. Rômulo olhava para Douglas e via Douglas como um adulto. Mas ele não era adulto. Ele já era corrompido, se assim vocês reconhecerem que ele praticou o crime de corrupção. Então, concluindo, no IT 458.746 há o reconhecimento. No IT 458.746 há o relatório. Tudo aí com vocês. Nós tivemos o cuidado de apresentar as principais peças para vocês, se vocês também não quisessem perguntar. Já falei da minha doença, do júri cancelado, do meu atestado de saúde, infelizmente, mas vou ficar melhor do que eu era. Vou ficar boa, estou ficando boa. E finalizando, quantas palavras grosseiras. Eu nunca participei de um júri, aliás, participei de um, foi dissolvido 3 vezes, doutor, até que foi chamado um juiz. Não, claro que não, a senhora é uma elegância. Eu tenho até vergonha de estar aqui num júri com tanto palavrão, tantas palavras grosseiras, condutas desnecessárias. Realmente, eu nunca vi isso. Vi um promotor, que o júri foi cancelado 3 vezes, depois foi remarcado com outro juiz, com outro promotor. Por quê? E foi feito um acordo de cavalheiros entre a defesa e a acusação, que era impossível, impossível. Eu nunca vi aquilo. Embora o juiz também, muito elegante. Eu não vou dizer para vocês que o promotor faz isso porque ele é assim. Eu acredito que ele seja um homem bom. Mas eu acredito também que ele é um homem que precisa afirmar, porque eu não posso perder. Excelências, eu abri meu coração aqui para vocês, tenho a honra, a satisfação de vocês, Camila, Sônia, Edvolper, Daniel, estarem aqui comigo. Porque eu falei assim, doutora Ana, a senhora não vai fazer esse júri. Eu falei, vou, que eu fui contratada para isso. Essa é a minha obrigação. E eles vieram como um exército. Então, só tenho que agradecer a vocês. Só tenho que agradecer a vocês e que se perfilem no melhor. Não dá para o doutor Edvolper está na iminência de deixar a advocacia, passar para o lado de lá, meu amigo. Não olhe o pior, olhe o melhor. E a justiça, ela é uma só. Eu não tenho como condenar aquele rapaz, manter a condenação daquele rapaz, dizendo assim, imagine um parente de vocês, só 12 anos, só 15 anos, ele já cumpriu 2, daqui a pouco ele está na rua. Isso é a pior coisa que uma pessoa que trabalha com a justiça poderia fazer. Então, eu já me antecipando, mas deixando o doutor Edvolper finalizar, vão ser apresentados alguns quesitos para Vossas Excelências. Primeiro, a materialidade, que vai perguntar se, em 11 de março de 2012, por volta das 20h30, na DF 480, Rua Bolívar, eu acho até, doutora, que eu não vou ler ele agora não, porque eu trouxe aqui na corrupção de menores o quesito do erro de tipo. Não sei se a senhora reformularia ou não. Mas ele é na materialidade, Tá. não na materialidade. Tá, perfeito. Então, é o primeiro quesito.
A vítima, Luciano Rocha, foi atingido por disparo de arma de fogo que causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, encartado aos autos e que foram a causa efetiva de sua morte. Eu não estou mentindo, não. Sim, infelizmente sim. Autoria: o acusado Rômulo Rodrigues Maia foi o autor desse disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, Luciano? Não tem provas. As provas estão duvidosas, as provas estão tortas. Não vamos condenar uma pessoa com provas tortas, duvidosas. Não vamos condenar uma pessoa porque a acusação quer. Não é assim. A gente tem que ter justiça. Eu espero que vocês continuem com esse sentimento. O jurado ou jurada absolve o acusado Rômulo Rodrigues Maia é o quesito que nós chamamos genérico, onde que ninguém vai se dizer nada, simplesmente vai absolver. Quando vocês absolverem, todos os outros quesitos, os outros crimes acabam. Aí a doutora Maura vai se recolher, os senhores já vão estar dispensados, vêm para cá, vão poder comunicar com familiares e ela vai fazer a sentença de absolvição. O réu será colocado aqui, o corpo de polícia pode perfilar ou não e vai ler a decisão. Rômulo hoje está solto, Rômulo hoje está trabalhando, Rômulo hoje, por minha orientação, assumo aqui. Quando ele saiu do presídio, eu disse para ele: Rômulo, não fique no Gama, vá morar com sua mãe no Riacho Fundo. Por quê? Poderia acontecer alguma coisa, doutora. Alguém dizer assim: eu vi Rômulo ali, o cara quer ver o cara preso, uma besteirinha, ele volta para o presídio. Então ele voltou, ele está na casa dele, a esposa dele encontra com ele, estão fazendo uma manobra que não dá nem para entender. E a mãe também. Então, Rômulo hoje está completamente inserido na sociedade. Ele faz parte dessa sociedade. Ele precisa trabalhar, ele precisa ver a filha crescer. Infelizmente, você a mãe do Cauã, né? Deixa eu lhe dizer, infelizmente esse fato aconteceu. Nós temos aqui no crime uma situação horrorosa. Não é só a acusação, não. A vítima, a família também sofre. Então nós temos a defesa sofrendo, a acusação sofrendo, a defesa sofrendo, a família sofrendo. Nós, advogados, estamos arrebentados, mas vamos respeitar a decisão de vocês, vossas excelências. Tá? Eu falei um pouco. Tudo bem. Nobre jurado, Muito olha, obrigado. o tempo é curto, eu acredito que eu não tenho mais nem 2 minutos de fala, mas vossas excelências, ao proferir o seu voto, vocês não podem ter margem de dúvida. A lei fala que Doutor, 4 minutos, tá? 4 minutos, perdão. Eu tenho mais 2, chefe. Perdão. Então, vossas excelências, ao proferir vosso voto, vocês têm que estar certo. Não pode ser algo fundamentado no provável, não, mas naquilo que é provável. Aquilo que está claro e cristalino como a claridade solar. Se vossas excelências têm dúvida se ele cometeu ou não, que essa dúvida vinha pender em favor, porque é isso que diz a lei. O indúbio pro réu. Certa feita, estava Jesus passando pelo caminho e ali se encontrava um cego, pobre e desprezado. E a palavra do Senhor relata que esse homem era cego e se chamava Bartimeu. E esse homem, ao ouvir falar de Cristo, ele clamou, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. Nesse momento, esse homem é o cego, é o pobre. E vós sois o Cristo desse homem. Esse homem, ele não tem ninguém a não ser nós, a defesa, para clamar por ele. E eu peço a cada um de vossa excelência que, ao proferir seu voto, vote pela absolvição.
Até mesmo porque até o que foi produzido até o presente momento não existe um indício, uma prova que de fato ele cometeu crime. Então eu posso e peço a Vossas Excelências que no quesito da autoria, que Vossas Excelências vote que não praticou o crime, que ele não concorreu para a prática criminosa. E assim Vossas Excelências está praticando a verdadeira justiça. Eu agradeço e que Deus abençoe a todos. Encerrado a fala. Encerrado, Excelência. Encerrado os debates, então, dado os jurados e juradas. Se existe alguma questão,